Marcelo, hoje é um dia tristemente histórico para a nação brasileira, porque da mesma forma que nós vimos acontecer com países como Venezuela, Cuba, né, que tiveram decisões de uma Suprema Corte totalmente arbitrárias, a gente vê uma decisão, no meu ponto de vista, extremamente arbitrária aqui no Brasil, que está colocando uma tornozeleira, né, num ex-presidente da República, sem que ele tenha, né, nenhum motivo para isso, uma vez que ele tem residência fixa, uma vez que ele tem respondido à justiça todas as vezes que ele é solicitado. O que você acha que motiva a Suprema Corte? Essa mesma Suprema Corte que tem soltado a grande maioria dos criminosos. Então nós temos o Bolsonaro com uma tornozeleira, o André do Rap solto. Nós temos o Bolsonaro com uma tornozeleira e nós temos o Youssef, né, tendo todos os seus processos praticamente aí finalizados pela Suprema Corte. Nós temos o Bolsonaro com uma tornozeleira e decisões que levam ao desespero da sociedade brasileira. O que motiva essa Suprema Corte e como que os 11 integrantes da Suprema Corte estão vendo essas decisões que estão sendo tomadas? Porque, infelizmente, a Suprema Corte, que é uma instituição a qual o Brasil deve respeitar como instituição, nós não podemos atacar de maneira direta, né, aos ministros da Suprema Corte, mas nós podemos sim discordar dessas decisões que estão destruindo a nação brasileira, que estão colocando cada um de nós para termos medo de nos posicionarmos. Você mesmo tem que pensar o que você vai falar, eu tenho que pensar o que eu vou falar. Que país que nós estamos vivendo e para onde você imagina que eles querem levar o Brasil com tudo isso? Bom, Tomé, censura é a primeira arma de um regime ditatorial contra a população, contra a sua oposição. Não apenas a censura direta, ou seja, por meio, como é o caso do Brasil, de ordens judiciais ilegais, retirar perfis do ar, ou retirar posts, tirar a possibilidade das pessoas falarem com outras pessoas e assim por diante, mas também por meio da autocensura, que é o que afeta milhões de outras pessoas, porque quando as pessoas que estão na oposição ou que têm críticas ao governo enxergam que aqueles que são líderes estão sendo calados, mais ainda as outras pessoas ficam com medo de falar, que é o que você falou, que é essa censura. E o que está por trás disso tudo, nós sabemos que, lamentavelmente, é a busca por poder e por dinheiro, né? É preciso ser muito claro nisso. Lá em 2019, quando começou o inquérito das fake news, que eu chamo de inquérito fake, na verdade, porque é um inquérito falso, ele é fake e do fim do mundo, porque nunca termina, né? Ele é um inquérito no qual cabe qualquer coisa, como disse o ministro Marco Aurélio Mello ao ter chamado de inquérito do fim do mundo. O que eles querem, na verdade, é proteger os seus próprios interesses e ganhar dinheiro e acumular poder em Brasília. Quando foi censurada a revista O Amigo do Meu Pai, que se referia a um apelido dado por Marcelo Odebrecht a Dias Toffoli, então presidente do Supremo Tribunal Federal, e esse apelido, supostamente, de acordo com a sua delação, referia-se a um caderno de propinas que ele mantinha e que o ministro seria um dos beneficiários dessa propina. Quando isso sai na mídia, em vez de o ministro se explicar ou em vez de uma investigação avançar, o que acontece é que a revista é censurada. E aí a Lava Jato também começa a ser completamente desmontada até o ponto de o próprio Dias Toffoli, que figurava naquela delação lá atrás, decidir agora anular todos os processos do doleiro Alberto Youssef, que foi o primeiro delator que levou justamente ao conhecimento de todos os casos de corrupção que houve no governo Lula, já lá atrás, no episódio do Mensalão. E um criminoso réu confesso, né? Então, o que nós estamos vendo agora, Tomé, é que mais além de fazer com que o Bolsonaro sofra essas consequências e tirá-lo do jogo político, porque esse é um objetivo também muito claro, eles querem ficar sozinhos no poder e se perpetuarem ali. É importante lembrar também que essa decisão contra o Bolsonaro não impede apenas ele de usar as redes sociais. Impede também que terceiros postem manifestações suas em redes sociais, Tomé. Ontem eu estive com o Jair Bolsonaro, estive junto com o deputado Sanderson, que é do PL, e conversamos com ele sobre a situação no Rio Grande do Sul, onde estamos avançando para uma coligação com o PL, em que Sanderson e eu seremos candidatos ao Senado na eleição do ano que vem, e o deputado federal Zuco ao governo. E estamos tratando também de buscar outros partidos, como o PP, Republicanos, União Brasil, enfim, para a nossa coligação, que a gente quer montar para o ano que vem. Pois bem, quando eu chego para falar sobre isso com o Bolsonaro, eu nunca ia imaginar que a foto que eu fiz com ele ontem e que eu postei ontem e hoje nas minhas redes seria a última em que eu poderia utilizar
para dizer que ele está apoiando essa iniciativa de coligação, porque, pelo que diz a decisão judicial, ele não vai mais poder participar do tabuleiro político tampouco daqui para frente, porque se ele não pode se manifestar, se ele não pode usar as suas redes sociais, nem se manifestar pelas redes de terceiros, como é que ele, que está liderando as pesquisas eleitorais, um ator político relevantíssimo no Brasil, vai conseguir apoiar os seus candidatos daqui para frente? Então, na verdade, a decisão do Supremo Tribunal Federal contra o Bolsonaro e essa perseguição política é para tirá-lo do tabuleiro, tirar do jogo. Tirar do jogo, né? A Corine na Venezuela, Le Pen, isso aí a gente tá vendo muito isso, né? A gente tá vendo acontecer muito isso. Tira do jogo político. Sim. Você tem pergunta? Eu tenho uma pergunta. Marcel Van Hatten, boa tarde, é o Zuckerman aqui. A gente estava falando aí da Lava Jato, do Youssef, de tudo que aconteceu, Cabral tá solto, e parece que a corrupção também virou uma cortina de fumaça, porque temos o INSS, o Hugo Mota também, né? A gente sabe que o Centrão meio que vai entrar nessa história. Vai ter CPMI agora em agosto? Como é que vai funcionar? Vai, sou membro titular, a CPMI do INSS vai funcionar. O Novo vai ter, além de mim, lá na CPMI, os deputados Luiz Lima e o Gilson, que vão fazer rodízio na cadeira da suplência do Novo, e a deputada Adriana Ventura, que também participará. Então, nós vamos com o time completo na Câmara, praticamente todos os deputados da Câmara participando, né? O Ricardo Salles optou por participar da Comissão da Segurança Pública, que também é fundamental, e o senador Eduardo Girão pelo Senado. Então, nós vamos com o time completo, não podemos deixar cair no esquecimento essa roubalheira do INSS, e é mais um exemplo daquilo que o governo Lula está fazendo em parceria com o STF para abafar os casos. Um delegado que não tinha nada a ver com a investigação, ele simplesmente fez um parecer para o Supremo Tribunal Federal, porque havia parlamentares envolvidos supostamente também nesse roubo do INSS, né? Ou pelo menos ele argumentou dessa forma, para que, em virtude da prerrogativa de foro, todo o processo fosse mandado para o STF. Parece aquela cena do filme, acho que é O Mecanismo, não é? Que o pessoal está na cadeia lá, os bandidos, e vibrando. Foi para o Supremo, mas nós não vamos deixar que isso aconteça, porque foi instalada a CPMI, aliás, foi anunciada a instalação, ela será instalada na volta do recesso, já há compromisso dos dois presidentes, Davi Alcolumbre e Hugo Mota, e nesse caso não entendo que haja qualquer hipótese de que tenha volta nessa decisão dos dois. Felipe, você tem pergunta, Felipe? Tenho sim. Marcel, uma das minhas críticas que eu faço à política e aos políticos em geral é a falta de capacidade de inovar institucionalmente. Eu até entendo que essa tensão entre o legislativo e o judiciário é uma tensão clara, e eu entendo a narrativa e a retórica, né? Xingar um outro, brigar, bater no peito, mas institucionalmente o Congresso tem um poder muito grande, que ele faz as leis, né? E eu sinto que a direita, por exemplo, está muito refém da questão da anistia. Mas tem muitos instrumentos que a direita poderia propor, que o legislativo poderia propor, para evitar esse abuso do STF. Por exemplo, poderia revogar o artigo que fala do atentado ao Estado Democrático de Direito. Se revogasse aquele artigo, não teria mais processo contra o Bolsonaro. Poderia, por exemplo, criar uma lei dizendo que caso o ex-presidente ou presidente seja julgado no STF, quem decide é o pleno, não uma turma. Ou seja, tem milhares de instrumentos que vocês poderiam fazer e não faz. Por que tem essa inércia e essa incapacidade de pensar realmente as instituições? Felipe, parabéns também de mais uma vez pela pergunta, ótima. Aliás, todas elas. Mas, na verdade, eu entendo que a função do parlamentar ela é dividida em dois principais caminhos. O primeiro é esse institucional, eu concordo 100% com você. Eu acabei de falar que eu protocolei também um projeto de lei para limitar a capacidade do governo aumentar a IOF, né? Botar limites, porque hoje não tem limite, então o governo aumenta como quer. E aí depois o Supremo diz que ele pode aumentar como quer. Se a gente botar na lei que tem que ter aquele limite, é mais difícil para o Supremo ter uma decisão criativa do jeito que eles têm. Não é impossível, eu sei. E aí entra a segunda parte. Se o Supremo já está agindo tão fora do escopo constitucional e a gente não tem visto atitudes que sejam capazes de freá-lo, nós precisamos gritar. É o que nos sobra também, é preciso que a gente fale, que é outro papel do parlamentar, é falar. E se isso não fosse importante, eles não tentariam nos perseguir.
Eu não estaria indiciado pela Polícia Federal depois de ser investigado por uma fala em que eu denunciei um policial federal por utilizar informações que cada vez fica mais comprovadas eram falsas para manter um brasileiro preso durante 6 meses, que é o caso do Felipe Martins. Se não importasse nada do que eu falo, se as nossas manifestações públicas, os nossos posts nas redes sociais fossem desimportantes, fossem irrelevantes, nós não seríamos perseguidos, ponto final, não haveria censura. Então as duas coisas são importantes. Voltando à primeira, a gente tem avançado em alguns temas, que é a questão, como você disse, né, institucional, legislativo, PEC das decisões monocráticas. Eu fui o relator na CCJ. Já se fala em colocá-la imediatamente na volta do recesso em pauta. Acho importantíssimo. PEC do foro privilegiado. Foi aprovado já no Senado, falta só a Câmara votar. É só botar para votar agora na volta do recesso, e creio que o clima se formou para isso, para que a gente aprove. Então as duas coisas andam junto, porque uma coisa é você... né, é a faca e o queijo, ter as duas coisas na mão, né? Uma coisa é você agir institucionalmente, protocolar os projetos, buscar as assinaturas, e a outra é você ter o ambiente político para isso, e se não tiver, criá-lo, né? Que é o que nós buscamos fazer, seja por meio dos nossos discursos, entrevistas como essa. Falar no Pânico aqui, para mim, é uma grande honra, um grande orgulho. Eu nunca imaginei que um dia estaria conversando com vocês no Pânico, porque eu sou fã do programa e eu acompanhava ele, mas nunca imaginei que um dia estaria aqui. E eu sei que o poder que a gente tem de influenciar outras pessoas, influenciar o tabuleiro político aqui, inclusive por meios, né, mais diversos, porque a gente pega um público um pouco distinto do público que normalmente a gente atinge nas nossas redes sociais, é fundamental para moldar, né, o ambiente político, para que a gente possa colocar em pauta esses projetos que são tão importantes. É isso aí. Tem pergunta? Tenho sim. Deputado, prazer falar contigo, Alan Gani aqui. O senhor falou agora há pouco que o campo da direita ficaria muito prejudicado, dado que Bolsonaro agora nem pode falar, não pode fazer coligação. Mas não poderia ter um efeito oposto e ele ser visto como um Marte e mesmo fora de campo transferir votos para um outro candidato? Alan, sem dúvida que pode acontecer isso. Eu não tenho bola de cristal, né? E a tua pergunta é boa por isso, porque a gente tenta muitas vezes fazer prognósticos, mas a gente não tem bola de cristal para saber exatamente quais vão ser os efeitos práticos dessa decisão do Alexandre de Moraes. Eu ouvi alguém falando agora há pouco, aliás, foi a cientista política, a Daisy, né? Sobre a martirização, não foi essa palavra que eu utilizei, mas do ícone, né? E isso pode acontecer, pode justamente, olha só o tanto de tempo que a gente está dedicando, o dia todo vai ser isso, a esse tema, né? E a pessoa costuma ficar ao lado da vítima quando a agressão vem do mais poderoso, né? E nesse caso é o que a gente está vendo, ainda mais quando é injusta. Então pode ser realmente que isso impacte positivamente nos seguidores do Bolsonaro. Agora, mesmo assim, o que a gente está vendo, Alan, é que eles não estão parando no Bolsonaro. Eles estão indo para cima de todo mundo. Tem mais de 20 parlamentares hoje processados no Supremo Tribunal Federal por manifestações. E, claro, todos de direita, né? Se for de esquerda, pode falar o que quiser. Pode se manifestar, pode até fazer rachadinha, né? Mas não vai ter problema. Agora, se for da direita, você faz um tweet e tem problema contra si. Você vai ser processado e talvez vai perder os seus direitos políticos. Então, é muito mais amplo do que só um cala-boca no Bolsonaro. É claro que isso, no fundo, atrapalha a montagem dos palanques, porque ainda que tenha, digamos assim, uma solidariedade das pessoas em relação ao Bolsonaro, o Bolsonaro, além de um ator político relevante no momento que ele fala e se manifesta, ele é um ator político relevantíssimo na estratégia eleitoral. Ele está cuidando pessoalmente das vagas do Senado em cada estado. Isso que nós fechamos ontem, que nós conversamos ontem lá em Brasília, eu e o Sanderson, veio da boca dele, já, claro, de acordo com o próprio partido. Lá no Rio Grande do Sul, o deputado federal Giovanni Cherini, que também já tinha dado ok, o candidato a governador do Zuco, mas ele que pessoalmente disse, não, tá ok, vamos fazer a foto, tá aqui, vamos postar. Eu ia imaginar que seria a última vez, pelo menos, a depender dessa decisão, que nós poderíamos fazer isso. Então imagina em quantos outros estados ele hoje poderia estar formando os palanques e vai estar muito mais limitado, para dizer um mínimo, né? Ele não está proibido de ir para o escritório do PL, até onde eu entendi a decisão, ele pode ir lá, ele pode conversar com pessoas que não são investigadas, mas quem visitar ele, por exemplo, se a decisão não for
revista, pelo menos da forma como eu entendo a decisão, não vai poder sequer fazer um vídeo com ele, se manifestando, dizendo alguma coisa para postar nas suas redes sociais. Então, claramente, aí o Emílio, né, acertou, né, na mosca. Eles estão fazendo igualzinho fizeram com a Maria Corina Machado lá na Venezuela, e igualzinho se faz em qualquer regime em que se persegue opositores e não se deixa eles se manifestar. E eu acho que a gente, né, que está acompanhando tudo isso, que teve aqui nessas últimas 2 horas, viu bastante opinião e tal, a gente não pode achar que está tudo normal, porque não está tudo normal, e é estranho a gente encontrar com as pessoas achando que está tudo normal, porque não está tudo normal. E a gente quer a normalidade do Brasil, porque a gente gosta muito, Emílio, do país. Eu acho que hoje, isso, Tomé? Hoje é um dos dias mais importantes da história do nosso país. A esquerda, ela teve uma narrativa toda da frente ampla pela democracia no momento das eleições. Que democracia que nós estamos vivendo no Brasil, quando nós temos um presidente da República que faz gestos a países ditatoriais, como Venezuela, como Cuba, como Irã, um país que apoia o Hamas, um país que faz gestos todos os dias para ditadores do Brasil, um país que está destruindo a nossa economia, mais de 10 bi de dívida PIB, Emílio. Um país que não está mandando dinheiro para a saúde, um país que não manda mais dinheiro para a educação. Nós voltamos a ter aquele país lá de trás que nós não queríamos. Então a minha conversa é para pessoas, inclusive como você, Pepe. E eu estou percebendo que você está se posicionando de uma maneira um pouco diferente, que você está acordando para a barbaridade que está acontecendo no Brasil. Não dá mais, não tem jeito. Não dá mais para defender. Sabe por quê? Não dá mais para defender? Porque amanhã vai ser você que vai ser calado. Eu aqui hoje, sentado, eu tenho que pensar o que eu falo. Isso é democracia? É essa democracia que a gente quer viver no Brasil? O Brasil está sendo destruído, delapidado por pessoas que não representam os anseios da sociedade. Não é pelo meio ambiente, não é pelos homossexuais, não é pela ideologia de gênero, não é por conta própria, é por causa própria. Vejam o que eles estão fazendo no Brasil. Então eu queria mandar um recado para pessoas como você e outras pessoas que estão nos ouvindo, que chegou a hora do país se levantar, porque vai chegar na tua casa também, vai chegar na tua família também, você também vai perder a sua liberdade de expressão. E você, Pepe, você está perto de perder a sua liberdade, porque eu percebo que o seu discurso está mudando já. Você não consegue mais defender a esquerda do jeito que você defendia.